1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Grüß Gott, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje nós vamos falar sobre viajando de avião com um bebê. E para isso temos aqui na mesa uma pessoa muito especial que tem um bebê, né? Hallo Leute, eu sou a Fernanda e hoje eu vou falar para vocês como foi a minha experiência de voar da Alemanha para o Brasil com o Benício. Muita gente perguntou aí como é que foi, né, a trip, como é que foi a viagem e tudo mais. Então a gente vai contar um pouquinho para vocês aí como foi desde a preparação, a viagem e tudo mais, né? Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast é lançado toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem episódio novo aí do nosso podcast, abordando vários assuntos e várias informações aí, várias curiosidades sobre a Alemanha. Então, você que está escutando a gente aí através do seu aplicativo favorito de podcast, eu peço para você clicar aí no botão seguir, né? Para toda vez que tiver um episódio novo, você receber aí a notificação. Para quem escuta via Apple, eu peço para deixar a sua review lá, deixa 5 estrelinhas para nós, que ajuda a divulgar nosso trabalho. E também estamos publicando os episódios no YouTube ultimamente. Então, alguns episódios, na verdade, todos os episódios do Alemanha Cast também estão lá no YouTube. Algum outro a gente tem feito vídeo também, então a gente tem a imagem da gravação também. Se você quiser nos ver gravando o Alemanha Cast, também é possível. E caso você goste do nosso projeto, a gente tem um programa de padrinhos, onde você pode contribuir aí com o nosso podcast para mantê-lo ativo. É só você acessar alemanhacast.com.br/apoie e lá você pode fazer a sua doação através do PicPay, PayPal ou Catarse. Além disso, se você for padrinho, você pode escutar os episódios antes dos demais ouvintes e ainda participar do nosso grupo fechado no Telegram e também escolher pautas. A gente tem aí, pelo menos, tentado aí de vez em quando, né? Quando os padrinhos pedem alguma pauta, a gente grava sobre o tema, né? Caso você queira falar com a gente, além do nosso Instagram, @AlemanhaCast, a gente também tem o WhatsApp do Alemanha Cast. O número é DDI, né? O código internacional 49 160 9239 5641. Repetindo, 49 160 9239 5641. Além disso, você pode também mandar um e-mail para nós através do podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, e envie aí a sua dúvida, seu comentário, a sua pergunta, sua sugestão de pauta que a gente responde para você, né? Então, falando em alemanhacast.com.br, a gente também tem nosso site. A gente tem lá vários textos, várias informações sobre a Alemanha. Vários textos aí complementando algum episódio ou alguma curiosidade, alguma coisa que não caiba no episódio, né? Então a gente também tem lá no nosso site, só procurar lá. Se você quiser também, a gente tem um feed, né? Um canal no Telegram, onde a gente publica aí quando tem novidades, quando tem post novo no site, alguma coisa, a gente joga no feed lá também. Só você entrar no nosso site lá e no canto superior direito tem um link lá. Aí você clica e entra no canal. E quando a gente publicar episódios e tal, alguma coisa no site, automaticamente a gente joga lá nesse feed. E também falando em Telegram, a gente tem um outro grupo, né, o Stammtisch, que é um grupo geralzão aí pro pessoal, né, pros seguidores no geral. O pessoal troca bastante informação, bastante figurinha lá nesse grupo. É só você entrar no nosso site, tem assinar a newsletter que você recebe o link lá pro grupo. Então você pode aí tirar suas dúvidas sobre a Alemanha, né? Então é isso, agora você fica com a pauta. Hallo Leute, es ist der Babycast, die Alemanha Cast. Então, Fernanda, como é que foi aí a decisão para viajar pro Brasil, né? Depois de tanto tempo aí. Quanto tempo foi? 3 anos. Quase 3 anos, né? Que confusão, né? Na verdade, corona chegou, troquei de emprego, aí veio corona, gravidez. E o tempo foi passando, né? Quando a gente viu, deu 3 anos. É muito doido isso, né? Mas, enfim, né? E aí a gente decidiu, né? Depois que o corona tava mais estável, né, lá na Alemanha, né, não é o caso de agora, né, mas na época que a gente comprou passagem e organizou a viagem já tava um pouco mais tranquilo. E todos os perrengues que a gente passou aí do nascimento do baby, diminuir e tal, a coisa estava mais estável, então a gente decidiu comprar passagem para vir para o Brasil, né? A gente está gravando daqui do Brasil hoje.
E a gente optou por um voo direto, né, Fernanda? Sim, o primeiro pré-requisito para vir para o Brasil era um voo direto, porque o Benício, a gente voou com ele com apenas... Ele tinha acabado de fazer... Nem tinha 5 meses ainda, não tinha completado 5 meses, tinha 4 meses, ia fazer 5 em alguns dias. E a gente optou por um voo direto até para ser menos estressante para ele, para não fazer tantas conexões. E mesmo assim, como a gente mora aqui no sul do Brasil, a gente tem que ir até São Paulo e de São Paulo pegar um outro voo. Mas mesmo assim, pra gente foi super tranquilo, porque pegou um voo direto de Frankfurt, São Paulo, e depois um de São Paulo até Navegantes, que esse é mais curto. Direto, mas não muito, né? Mas a questão toda é que, na verdade, a gente queria evitar, né? Ficar fazendo escalas longas, né? Em outros aeroportos e tal, porque com o Baby é sempre complicado, né? Tem que... cansativo pra ele, né? Se é cansativo pra nós, imagina pro Baby, né? Então, por isso a gente acabou optando pela Latam, né? Que foi de Frankfurt até Guarulhos. De Guarulhos a gente já pegou o outro pro sul, né? Então, também por causa do corona também tinha menos opções, eu acho, né? Não sei, porque antigamente tinha mais empresas fazendo, e agora acho que tem a, sei lá, da Alemanha deve ter a Latam e a Lufthansa só fazendo, né? Agora, se você está ouvindo isso em 2021, né? Pode ser que daqui a pouco volta ao normal, né? Mas a gente acabou optando por esse voo mais direto possível para diminuir o tempo de viagem também, né? E como funciona, Fernanda? Aí o Baby não paga nada? Como é que funciona? Não, o bebê paga cerca de 10% do valor. Ele não tem direito a bagagem, apenas um artigo pessoal e uma bagagem de cabine de até 10 quilos. Não tem direito a mala despachada, né? A gente acabou levando um carrinho. Pelo menos na Latam, né? A gente comprou, né? Não sei. E adultos têm direito a uma mala de 23 e mais a mala pequena, né? De bagagem, de cabine mesmo, né? Isso. E mais um artigo pessoal, né? Pode levar, né? Uma mochilinha, alguma coisa pra levar também, né? Sim. E aí, no caso, né? Não deu bem 10%, um pouco menos, eu acho, do valor da passagem. Agora não vou lembrar quanto foi. Mas o grande dor de cabeça, eu acho, também foi até arrumar as malas, né? Porque em 2, carregando as malas e tudo mais, né? E ainda tem que... A gente veio para ficar bastante tempo, né? Então essa questão toda de arrumar a mala e a gente também... Por exemplo, a gente teve que trazer leitinho, né? Fórmula, né? Para ele e tal, porque aqui são diferentes as marcas, já ocupa um pouco de espaço, a gente já trouxe um pouco de fralda também, porque vai chegar aqui e não tinha nada. Enfim, foi um estresse, né? Estresse padrão de arrumar mala, né? Se a gente achava que era difícil arrumar a mala antes de ter um bebê, quando tem bebê é difícil. E a gente também quis trazer alguma lembrancinha, alguma coisa para nossas famílias, daí a gente acabou comprando uma mala extra para caber tudo. A gente acabou vindo com 3 malas grandes, 2 pequenas, o carrinho do Benício e mais a mochila. Foi bastante coisa. No caso, a gente teve que comprar mais uma mala, né? Porque não coube tudo, né? Então foi puxado aí o negócio. E também a gente teve que pegar um carrinho um pouco menor, né? Porque a gente tinha um carrinho bem grande de bebê e ia ficar muito imprático. Acho que ia ficar bem ruim de ficar transportando ele tanto no aeroporto quanto nas viagens aqui, né? Porque o carrinho é gigante, né? Ocupa uma mala inteira, né? O porta-mala inteiro, né? Então a gente acabou comprando um carrinho mais baratinho, mais leve também, para facilitar esse translado aí no aeroporto, né? E outra coisa que a gente trouxe também foi o canguru, né, Fernanda? Sim, o canguru também ajudou algumas vezes. Até eu lembro que teve uma hora que a gente foi sair do avião, daí eu coloquei o Benício no canguru, daí foi mais tranquilo para sair com ele de dentro do avião. Porque daí só quando a gente chegava na porta do avião para desembarcar que eles entregavam um carrinho pra gente. Sim. Pra quem não sabe, o canguru é aquelas mochilinhas, né? Pra colocar o bebê que fica colado no teu peito, assim. E é bem útil, né? Porque você já vai estar carregando mala e tudo mais. Então, se você não tiver que ficar com o bebê no colo, eu acho que ajuda bastante, né? E outra coisa que a gente fez também, fez um seguro saúde, né? Um seguro viagem. Porque como a gente não tem plano de saúde aqui no Brasil, né? Tudo bem que tem o SUS e tal, mas a gente nunca sabe. E a gente acabou contratando um seguro viagem para alguma emergência, né? Espero não precisar usar, né? E outra coisa de reservando o assento, né? A gente acabou não comprando. Tem uma opção para comprar pelo site. Algumas que você compra um bercinho. Reserva, né? Reserva. Eu não sei se tem que pagar. Eu não consegui fazer. Precisa. Tem a opção de pagar também. E a gente não conseguiu fazer. Nem quando a gente foi reservar a nossa poltrona também. Não conseguimos reservar a poltrona que é perto do banheiro lá, que tem aquela parte que pode ir o berço. A gente não conseguiu. E daí o Benício acabou vindo no meu colo mesmo.
Sim, depois a gente vai contar em detalhes aí, mas basicamente foi isso mesmo. A gente não conseguiu pegar esses assentos, né, que são aqueles imediatamente na frente do banheiro, que tem um pouco mais de espaço. E lá os caras conseguem encaixar um bercinho e daria pra criança ir dormindo ali, né? Mas a gente acabou não sei, eu tentei pelo site, não funcionava, depois o app funcionou a reserva, dessas poltronas já estavam ocupadas e tudo mais, enfim, no final da história a gente acabou não conseguindo fazer a reserva do assento, né? Mas enfim, né? Faz parte. No final, não sei se também ele ia usar esse assento, mas tudo bem. Eu também. Eu até vi que tinha na nossa frente, tinha um bebê que os pais tinham reservado ali, mas a bebê passou a maior parte do tempo no colo dos pais mesmo. Ela quase acabou não ficando no berço. Isso eu acho que também é relativo, depende de bebê para bebê. Muito estresse, barulho, luz e tal. E pelo menos no colo da mamãe... Sente confortável, Ele se sente confortável e até uma coisa que ajudou bastante também foi que durante várias vezes ele mamou no peito. Acho que isso acalmava ele também durante o voo, né? Porque ele praticamente nem chorou. E só falando de novo da passagem, né? A gente falou esses 10%, mas é porque é um bebê, né? Com menos de 2 anos, funciona essa regra aí, né? Ou é de graça ou até 10%. Claro, se a gente quisesse um assento específico para ele, né? Até para sobrar espaço para nós, né? Daí teria que pagar uma passagem cheia mesmo, né? Então, a gente fez dessa forma aí, né? Hallo, hallo! Agora eu quero te ensinar 5 hobbies em alemão. Se você não me conhece, eu sou a Lud Fonseca, professora de alemão, fundadora do Clube de Alemão, o curso de alemão que mais cresce no país. Dentro do clube a gente tem aulas do 0 ao avançado, gravadas e ao vivo, para você poder estudar de onde você quiser. Agora vamos aprender os nossos 5 hobbies. O primeiro deles, Reisen. Repete comigo, tem que vibrar esse R. Reisen, que significa viajar. Reisen. Cozinhar, eu digo kochen. Kochen. Jogar, por exemplo, jogos no computador vai ser zocken. Zocken. Lesen significa ler. Lesen. E wandern é quando você sai para fazer caminhadas, por exemplo, na floresta. Wandern. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Então, antes da gente entrar em detalhes como é que foi a viagem em si, né? A gente tem que só falar aí como é que foi a preparação em relação ao corona, né? Como vocês sabem, a gente tá com essas restrições todas aí de corona, né? As regras mudam aí cada dia, eu acho que estão mudando as regras, né? Até quando a gente fez, podia o teste rápido, agora pelo que eu vi não pode mais. Já voltou. Precisa ser o PCR novamente. Enfim, a gente acabou fazendo o teste rápido, né, do antígeno mesmo, que aí teve que pagar. Antes estava de graça lá na Alemanha, mas daí depende da quantidade de infecção. E agora voltou a ser de graça novamente. Voltou a ser de graça, mas daí provavelmente no aeroporto estão pedindo o PCR de novo, né? Então eu aconselho vocês aí a entrar no site lá da embaixada, lá do governo alemão mesmo, e ver as informações oficiais, né, no momento. Porque todo dia deve mudar agora. No momento que for viajar, você tem que ver as regras. Mas basicamente a gente fez o teste rápido, né? A gente reservou no shopping lá em Stuttgart mesmo. Com a validade são só 24 horas, né? Então a gente teve que fazer isso de manhã, né? O nosso voo era de noite. Então de manhã a gente foi lá e fez. Deu o quê? 15 minutos pra ser o resultado? Sim, Rapidão, né? E uma coisa bem legal foi que quando a gente foi fazer o teste, saiu super rápido, em 15 minutos. E até em português teria o resultado. A moça que atendeu a gente perguntou se a gente tivesse interesse, né? Isso eu achei bem legal. Em alemão, inglês e em português. Custou 15 euros. Também não é um custo absurdo. Foi agendado com antecedência. E daí a gente chegou lá e fez o teste. Mas eu vou dizer pra vocês que foi o pior teste de corona que eu fiz na minha vida. E olha que eu fiz teste, porque enquanto eu estava no hospital, eu fazia direto. Acho que era a cada 3 dias eles faziam testes pra ver se não tinha, né? E no hospital eu já achava ruim. Mas esse que fizeram no shopping, gente... Foi trevas. Enfim, foi tranquilo que a gente fez ali. Já foi pra Hauptbahnhof, né? Que a gente, na verdade, a gente fez a primeira parte da viagem de trem, né? Então, para ser mais rápido a viagem, valeu a pena a gente sair de Stuttgart e ir até Frankfurt.
com o trem rápido, né? E aí depois, daí foi de Frankfurt, Guarulhos, daí Guarulhos, Navegantes, Blumenau. Então foram mais ou menos 22 horas no total, da porta da casa, da nossa casa, até a porta da casa dos meus pais. Da casa dos meus sogros aí. E além disso, teve também um formulário da Anvisa, que tem que ser preenchido, né? Com os dados, o país que você tá, o número do passaporte, aquela coisa toda. E tem que preencher isso aí para todo mundo, né? Para mim, para Fernando e para o Benício. Então, os 3 formulários tiveram que ser preenchidos. Teste de corona, no caso, só eu e a Fernanda fizemos, né? O Baby não precisou. Então, foi mais ou menos isso que a gente teve que fazer aí antes de realmente, né? Tá, e um exemplo, Tomás, o teste de corona, esse formulário da Anvisa, eles precisam estar impressos ou eles conseguem consultar através do celular? E eu não levei nada impresso. Nada. Ok. Absolutamente nada, tudo no celular. Só que o que aconteceu, né? Pra hora de mostrar lá no guichê do aeroporto, foi um pouco chato lá, porque eu tive que abrir o celular, mostrar e-mail e tal. Daí eram 3 e-mails separados. A versão impressa a versão que você exporta, um PDF, desse formulário da Anvisa é bem mal feito, assim. Um monte de espaço, e tu não consegue ver os dados, tem que ficar dando scroll lá, tem que ficar rolando a página e tal. Enfim, talvez se tivesse levado impresso, teria sido um pouco mais fácil, né? Mas é com uma preguiça de imprimir, né? E vamos economizar um pouco a natureza também, né? Mas vale a dica de levar impresso. E até uma situação bem engraçada que aconteceu com a gente no guichê. A moça ficou, o Tomás perguntou como funcionava para despachar o carrinho do Benício, não sei o que, as nossas malas, tudo. Eu acho que a moça, ela nunca tinha feito isso de carrinho, ou era nova. Enfim, ela acabou nem olhando o nosso teste de coronavírus. Não, sem comentário. Isso foi bizarro, a gente embarcou sem ninguém consultar o nosso teste de corona. Ela olhou da Anvisa, mas o teste de corona... Ela esqueceu de pedir. Você esqueceu, enfim, foi bem estranho assim. Daí eu falei pro Tomás, gente, que perigo isso. Imagina só, a menina... Mas eu falei que eu tinha, né? Mas ela não viu. Mas mesmo assim, qualquer pessoa pode falar que tem. Enfim, né? Então, a gente acabou, como a Fernanda falou, né? O carrinho de bebê, né? No caso, uma dica, talvez os papais aí, como já viajaram com baby, já saibam disso, mas a gente não sabia. Quando você tá viajando com bebê, você tem preferência, na verdade, né? 100% de preferência em tudo. Em tudo o quê, por exemplo, Fernanda? Em tudo. Um exemplo, a gente chegou no aeroporto, na hora de embarcar, pro portão de embarque para entrar no avião, preferência. Fernanda, Tomás e Benício passaram, todo mundo, as pessoas todas ficaram na fila, a gente passou. Pra despachar as malas também, Pra despachar, né? a mala. Tem a galera premium lá, né? Que vai despachando as malas antes. E a gente tava entrando na fila, daí o cara falou, não, vem aqui. A gente já pegou e já despachou direto ali, né? Aí foi super rápido. No caso, eles etiquetaram as malas e tal, despacharam normal. E etiquetaram também o carrinho de bebê, né? Colocaram uma etiqueta. E aí foi tranquilo, assim, bem rapidão, né? E uma coisa boa do carrinho de bebê é porque tu podes ir com o carrinho de bebê até a porta do avião. Isso, não precisa despachar. Não precisa despachar. Daí quando você chega na porta do avião, você entrega pra aeromoça, ela pega o carrinho, só deixa o carrinho ali, que já tá etiquetado, né? E depois... Magicamente ele aparece de volta lá. Quando a gente sai do avião, o carrinho já está lá na porta. Assim, é impressionante. Eu não sei o que eles fazem, mas ele aparece lá. E aí isso ajuda bastante, né? Então, no caso, a gente não trouxe bebê conforto, nada, né? A gente fez os corres aí dentro do aeroporto de carrinho, às vezes uma vez ou outra no canguru, né? Pra facilitar. Mas foi basicamente isso, né? Enfim, aí como a gente tinha aquela tonelada de malas, né? Ainda bem, né? Que alguns amigos apareceram pra ajudar. Ainda bem que a gente tem bastante amigos que moram na Alemanha, até perto da gente, que são aqui da nossa região, também de Blumenau. E, por coincidência, tinham 2 casais de amigos que pegaram o mesmo voo que a gente. Não, pegaram o mesmo trem, os mesmos 2 voos. Né? Tipo, viemos juntos a viagem toda, né? Então ajudaram bastante, porque realmente... seria muita coisa para carregar, né? Inclusive para levar a gente até a estação central, lá o pessoal também ajudou, né? Que foi muito bom porque... outros amigos foram até a nossa casa, 2 amigos para levar a gente até a estação central, ajudaram com as malas, assim, a gente é muito grato por toda a ajuda que a gente teve. A gente fala que não sei como seria se não tivesse ninguém para ajudar. Não sei se daria, viu? Eu não sei se a gente... estaria aqui hoje, a gente teria conseguido fazer tudo que a gente fez. O problema é que a gente veio pra ficar muito tempo, né? Daí teve que trazer mais coisas, né? Mas
Foi fundamental a ajuda deles aí. Tanto, né, no translado para o aeroporto, quanto para até a Hauptbahnhof, quanto também essas conexões, né? Porque, para quem não sabe, né, quando você chega no Brasil, é regra brasileira, né? Você tem que... Tu despacha as malas, por exemplo, lá na Alemanha. Você chega no Brasil, você tem que pegar as malas e despachá-las de novo. É uma regra brasileira. Então, obrigatoriamente, tu vai ter que carregar tuas malas lá de novo e depois jogar, despachar, né? Eu sei que tem carrinho, né, pra você empurrar as malas, tudo. Só que aí tem... A gente tá com 3 malas grandes, mais 2 pequenas, mais umas mochilinhas e tal. Era uma mudança, né? Tinha muita mudança pro Brasil, praticamente, né? Sim. E aí era bastante coisa. E mais carrinho de bebê, mais bebê e tal. Então, foi bastante coisa, né? Então, a ajuda da galera aí foi bem importante. Fica a dica aí, vocês que tiverem na mesma, peçam ajuda porque é bom, né? É. E uma coisa que eu também achei engraçada é que o carrinho de bebê, o trem não tá adaptado, pelo menos pra carrinho de bebê, ele tava atrapalhando o trem, assim, sabe? Eu queria ter deixado o Benício dentro pra ver se ele dormia de Frankfurt até Stuttgart, só que a gente nem conseguiu usar o carrinho porque não tinha onde deixar. É, mas a viagem também é rapidinha, né? Dá 1 hora e pouquinho, né? Daí mamou, daí fica lá e tal, não sei o quê. Quando ele começou a pegar um sono, a gente já chegou, né? Mas isso que tu falou é verdade. No trem é bem meio ruim, assim, na verdade. Tem as fileiras, né? Tem uma fileira com 2 poltronas, 2 fileiras com 2 poltronas cada. E geralmente no começo ou no final dessas fileiras tem uma poltrona só, né? Uhum. Se a gente tivesse reservado aquela uma poltrona, talvez daria pra deixar o carrinho estacionado do lado, né? Ah, pode ser. Então... E no trem também foi outro rolo, né? Porque o trem não tem muito espaço pra mala, né? Não tem muito espaço pra mala. E até uma outra coisa engraçada que aconteceu no trem. A gente acabou entrando no vagão errado. A gente tinha reservado uma poltrona, a gente entrou no bloco errado ali. No vagão antes, errado. Né? A gente sentou em 2 casais de amigos. A gente, outro casal de amigo. E o outro casal de amigo que também ia junto com a gente, que tinha pedido o número da nossa assento, acabou sentando no nosso lugar. E eles até mandaram mensagem: vocês pegaram outro trem? A gente tá esperando vocês. Daí que a gente foi ver que a gente acabou sentando na poltrona errada. É, mas quando o trem tava vazio, acho que por causa do corona tava também, bem vazio. Aí não deu nada, não teve né? nenhum problema. Sim, mas realmente, né? Entramos no vagão errado, né? Quem aqui nunca, né, meu amigo, sentou no vagão errado aí? Fale pra nós. Hallo Leute, das ist ein Allgemeinertaft. Uma coisa que aconteceu com a gente, que eu acho que foi a primeira vez que aconteceu com a gente, foi que a gente teve a nossa mala de mão revistada. Mas assim, gente, não é uma revista de olhar a mala por cima. Eles abriram a nossa mala de mão e tiraram tudo. Tudo que vocês imaginam, eles tiraram. Eles abriam, passavam a mão. Passava aquela fitinha, aquela né, fitinha em tudo. Eu falei pro Tomás, gente, é inacreditável. Eu tava com o Benício, o Tomás ali, daí tinha outras malas, tinha mala de mão, tinha o carrinho, tinha a mochila e a gente teve que ficar esperando. E a mala tava socada. E daí eu só olhava pro Tomás, como é que vamos fechar essa mala depois? Enfim, a gente deve ter ficado uma meia hora ali, né? Ficou uma meia hora. E foi uma situação bem chata, porque tava com o bebê no colo e tal, enfim. Mas eu acho que aquela mala em si tem problema, porque se não me engano, ela já foi uma vez, o cara pediu pra abrir, não tão nervoso que dessa vez, mas pediu pra abrir, né? E assim, né, só pra galera ter uma ideia, a mala tá tão cheia que tinha, tipo, quando eu fui fechar ela, eu tive que sentar em cima da mala, sabe? Pra comprimir as coisas e tal. Aí tinha um monte de barra de chocolate, esse cara olhando e tal. Ah, cara, as camisetas estavam tudo enroladinha, bonitinha. Puta, abriram tinha roupinha tudo. Do Benício. Tinha, putz, cara, que desnecessário. Abriram tudo e passaram a mão e a fita em todas as coisas da mala. Inacreditável a revista que eles fizeram. Daí, beleza, pode abrir, mas, pô, fecha de novo, né, cara? Daí não, é colocado tudo de lado, não dentro da mala, daí pra você guardar. Depois que eles... Ok, não tem nada, daí a gente teve que colocar as coisas dentro da mala e guardar. E o carrinho de bebê, eles também olharam bastante. Olharam bastante Bastante também. mesmo. É porque o carrinho, se o cara quer transportar alguma coisa, é mais, né, que dá pra esconder as coisas. Então, eu acho que tudo bem, né? Mas isso foi bem chato, assim, né? E outra coisa que a gente também tava um pouco de receio, como a gente também levou mamadeira, tivemos que levar água, né? Como é que vai fazer mamadeira? Não vou botar água do avião lá, né? E aí teve alguém que deu uma dica pra nós muito boa, que passou, né? Nessas farmácias, DM, Rossmann, existe uma água que é pra baby,
E você pode levar que você passa tranquilo. Tanto que eu mostrei a garrafinha de água pra pessoa que pegou as nossas malas ali, quando foi pra a revista, né, no raio-x. Ela, ok, nem olhou nada, simplesmente deixou passar. Bem tranquilo foi. Foi bem tranquilo também, porque a gente ficou, pô, não dá pra levar acima de X ml, a garrafa tem tipo 1 litro, sei lá, um negócio assim, né? Então foi tranquilo. E falando em água de bebê, Fernanda, como que o Benício se comportou nesse voo aí? A pergunta que todo mundo tá escutando o podcast quer saber. Como é que foi? Um mocinho, meu Deus. Mocinho, né? Tá com quase 18 anos já. Já é quase adulto, gente. Já quase 6 meses agora. Ele se comportou super, super bem. Ele dormiu praticamente o voo inteiro. Até por isso foi do pré-requisito pra gente voar, que pegasse um voo que fosse à noite na Alemanha, porque é o horário que o Benício dorme. Normalmente ele vai dormir 6h30, e ele dorme até o outro dia 6 horas, mais ou menos. E tanto que ele dormiu praticamente o voo inteiro. É claro que ele deve ter chorado umas 2 vezes, mas não muito. É normal, né? É normal de bebê. Acho que foram 2 vezes que ele chorou um pouquinho, mas deu 2 minutinhos, já parou de chorar, mas ele praticamente dormiu o voo inteirinho. Nem brincou também muito, nada, né? Não. Porque é o horário, eu acredito que seja porque era o horário que ele dorme normalmente. Daí ele não sentiu muita diferença. Teve umas vezes lá que eu levantei um pouquinho com ele e tal. Também que eu tinha que levantar, então eu fiquei com ele no colo lá. Teve uma hora também que ele tava meio chatinho lá, que tu levantou também. Mas no geral foi super bem, eu acho. Super né? bem, sim. E eu esperava pior, na verdade. Eu também, já tava preparada pro pior. Mas essa tática de sair no horário à noite, né? Eu acho que foi fundamental. Sim, também acho. Uma coisa que eu achei, que eu também nem sabia que tinha, que no banheiro existe um trocador de fraldas, que é bem apertado mesmo, mas ajudou. Claro. Você vai no banheiro, coloca lá e troca a fralda do neném, tranquilo, sabe? Eu não sabia que tinha, que eu tinha falado pro Tomás, nossa, como é que eu vou trocar a fralda dele? Mas bem tranquilo, no banheiro do avião, é só você baixar lá, você consegue trocar a fralda do bebê. E mamadeira também a gente levou, mas eu acho que ele tomou uma só, né? Eu acho que foram umas 2 só. Ou uma mamadeira, não sei, porque daí ele praticamente só mamou no peito. Quando ele ficava mais assim, que acordava, ele já procurava o peito, sabe? E acalma bastante. Eu acho que, não sei se é por causa do ouvido, alguma coisa, por causa da pressão. Eu tava com medo do ouvido também. Mas ele mamou bastante no peito e foi bem tranquilo o voo, assim. O Benício se comportou super bem. Então, a gente tem aquelas embalagenzinhas que você coloca as doses de leite, né? E a gente levou as mamadeiras já com o pó dentro, já levou umas 7, 8 doses e tal, né? Porque assim, né? Pode parecer exagero. Só que, pô, vai que o voo atrasa, vai que acontece alguma coisa, sabe? E a gente acaba ficando sem, né, e tal. Então a gente acabou levando um monte, né? A gente não levou uma lata, né? Não sei se poderia levar uma lata também na mala de mão, né? Fica a pergunta aí pros ouvintes. Mas a gente separou as doses todas certinhas pra ele. E no final não usou quase nenhuma, né? Usou as 2, 3 lá e deu, né? Enfim, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a temperatura no voo, né? Meu Deus, gente, era muito frio. Tava muito frio. Eu não sei o que eles fizeram naquele ar-condicionado, mas assim, era um exagero. Eu também achei demais, tava muito, muito gelado, assim. Inclusive, a gente tem papai e mamãe de primeira viagem com o bebê. A gente não levou nada de roupa mais pesada, né? A gente levou de manguinha comprida e tal. Mas eu vi bebê de touca. Só que a gente levou uma cobertinha daqui, que eu falei pro Tomás, o Tomás falou, não precisa. Daí eu falei, eu vou levar. E aquela coberta ajudou muita gente, porque o Benício veio enrolado na coberta de tão frio que era. Tinha coberta lá do avião em si, né? Mas aí, ficava menorzinho ali pra ajeitar ele, eu acho que ficou melhor mesmo, realmente. Eu queria dar uma alfinetada, né? O voo tava bem cheio, né? Falam de distanciamento muito social. Muito cheio, muito. Sei o quê. Daí, tipo assim, um sentado lá do outro, né? Não tinha, sei lá, pouquíssimas poltronas vazias, né? Sem ninguém. Não adianta, né? Distanciamento social, porque tu vai tirar a máscara pra comer, não sei o que lá. Não faz sentido, né? Até isso, a gente precisa usar a máscara durante todo o voo. Não pode tirar a máscara somente pra comer. Mas a máscara é utilizada durante todo o voo. E, meu Deus, quando a gente chega... Então, outra dica... O que a gente mais quer é tirar a máscara. Outra dica que eu dou, leva uma máscara que não te aperte muito, né? Essas máscaras, tipo essas cirúrgicas, assim, que elas geralmente são mais, né, não apertam tanto do que as FFP. E leva uma máscara assim, porque, imagina, falando nesse voo só 12 horas, né? E fora que dentro do aeroporto também, você tem que ficar usando máscara e tudo mais. Então, a dica que eu dou é não
Não leve uma máscara muito apertada porque cansa. Cansa muito mesmo. Fica todo esse tempo de máscara, né? E o serviço de voo, Fernanda, como foi? O serviço de voo eu achei tranquilo. Assim, eu não achei tanta diferença de como era antes, que a gente já tinha voado. Eu achei eles simpáticos. Até porque, talvez porque eu tava com o bebê, eles foram sempre bem queridos, assim, muito atenciosos. Que eu já tinha ouvido falar que quem viaja com bebê, eles são assim, mas eu achei bem tranquilo. E o voo estava lotado de crianças e bebês. Tinha bastante bebês. Os Corona Babies, né? Vários bebês indo conhecer a família pela primeira vez. Inclusive, a gente foi reconhecido no avião, né? Que engraçado. Mas falando do serviço de voo, assim, também foi ok, assim, né? A única ressalva... Duas, na verdade. A primeira é que a comida tava bem gostosa, só que a quantidade não tapou o buraco do estômago, não, Fernanda. Pra você foi suficiente? Pra mim foi, mas eu já sabia que pra ti não seria. Eu comi lá, tava bom, mas não deu, né? Podia ter um pouquinho mais, né? E o segundo problema é... Eu estou até agora esperando a cerveja que eu pedi. Eu pedi a cerveja, falei, tem a cerveja? Tem, vou lá pegar uma pro senhor. E não veio. E aí depois veio a outra refeição, pedi de novo e não veio. Eu falei, tá bom, tá, fala que não tem, então não fala que vai buscar e não vem, né, cara? Então, enfim, né? Mas, enfim, né, daí que a gente falou, né, durante a refeição tirava a máscara e tal, daí distanciamento social, a gente estava todo mundo em cima do outro, então umas regras meio discutíveis aí, né? E daí durante a refeição também outro ponto, né, porque como é bem apertado o avião, só pra esclarecer, né, a gente veio na classe animal, né, a gente veio junto com as girafas, os elefantes, né, não tinha espaço. Então, pra segurar o baby e comer ao mesmo tempo é impossível, né? Então tem que um comer, o outro levanta a prateleira lá, a bandejinha lá, segura, depois o outro vai lá e come, né? Porque é tão apertado que não tem como fazer isso ao mesmo tempo. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Resumão geral, Fernanda, o que você tem a dizer aí sobre a viagem? Eu achei bem cansativo viajar com uma criança, com um bebezinho, principalmente porque ele veio praticamente somente no meu colo. Quem é mãe entende que o bebê, quando tá meio assim, quer ficar com a mãe, até por causa... Quando tá ranhentinho, quer ficar com a mãe, né? E até por causa do mamar, por causa do peito, né, que ele mama. Sim. Ele ficou praticamente comigo, eu achei cansativo. Mas eu acho que quem tem bebê que já anda e tal, talvez seja pior. É, isso que eu e o Tomás estávamos falando, que quando a gente voltar pra Alemanha, o Benício já vai estar comendo. Eu acredito que daí vai ser mais difícil, porque não é só dar o peito pro neném, vou ter que preparar comida pra dar pra ele. Sim. Entendeu? Daí já tem uma diferença, mas eu achei tranquilo, assim, achei que fosse mais difícil. Uma coisa que eu achei maravilhosa são as filas preferenciais. Isso é bom, hein? A gente tem preferência, acaba passando na frente até pra isso sentar é bem importante, avião, né? pra sentar, pra te ficar com calma. Organizar as coisas. É melhor tu entrar antes mesmo com a criança. Por causa do bebezinho, né? Porque... Atrapalha os outros também, né? Atrapalha os outros. O berço, eu vou dizer pra vocês que eu não sei, eu vi a mulher da frente que quase não usou, mas eu não sei se pra mim faria diferença, não sei como seria se eu tivesse reservado, mas eu achei tranquilo vir com ele no colo. Eu acho que até pra ele se sentiu mais seguro, porque era um ambiente novo. Eu lembra quando a gente entrou no avião, ele olhando aquelas luzes, querido, ele não sabia nem pra onde olhar, porque era muita iluminação. Foi um dia muito de estímulo pra ele, né? Desde acordar, já sair de casa, e fazer o trem e tal, foi pro shopping, não sei o que, tal, aeroporto, vai, gente falando, enfim. Foi um dia agitado pra ele, né? Então, eu acho que pelo fato dele ter ficado no colo ali o tempo inteiro, eu acho que acabou confortando ele um pouco, daí que ele conseguiu dormir, né? Sim, também acho que isso ajudou bastante dele ter ficado no colo. E pra mim, eu achei tranquilo, achei que fosse ser mais difícil. Não sei como que é com um bebê que... Pode ser que na próxima viagem não seja tão tranquilo, né? Que um bebê que chora, que fique mais nervoso também. Teve bebê do nosso lado lá que não dormiu, né? Isso. Ficou a viagem inteira lá. Isso, não chorava, mas não dormiu. Não dormia. Daí acredito que os pais também devem ficar
ansiosos, preocupados com o bebê. Você ir sozinho é cansativo pra caramba, né? Ainda mais o baby, você olhando e tal. Nossa, foi bem puxado, né? Principalmente pra você, né? Mas eu achei tranquilo, assim, a viagem. Não achei que fosse ser tão fácil. Antes da gente vir pro Brasil, eu já tinha falado pro Tomás que eu tava bem preocupada. Algumas noites sem dormir, pensando como será que o Benício vai se comportar. Uma noite normal, então, né, Fernanda? Brincadeira. Como será que o Benício vai se comportar no voo? Porque em casa ele dorme super bem durante a noite e, pra nossa surpresa, ele também veio praticamente dormindo o voo inteiro e foi super, super tranquilo. E você, o que achou, Tomás? Olha, complementando uma coisa que eu colocaria aí é a importância de levar um carrinho, né? Porque os aeroportos, né, são grandes, tem que caminhar bastante e tal. Por mais que você tenha talvez o canguru, né, a bolsa lá pra pendurar ele, o baby, só que a caminhada é longa, né? Às vezes, por exemplo, tu desce num lugar, você tem que caminhar 20 minutos até chegar no outro terminal, né? E eu acho que com o carrinho fica mais fácil, né? Sem contar que, por exemplo, Austrália, né? Tu bota no carrinho, né? Bota ali no bagageiro do carrinho e vai empurrando, né? Então, eu acho legal levar o carrinho. Também dá um pouco de trabalho, né? Pra ficar levando ele pra cima e pra baixo, né? Deixando lá pra ser despachado lá no voo e tal. Só que eu acho que acaba deixando você mais livre pra levar as outras coisas e tal, mas porque a viagem é cansativa. Enfim, eu acho que o reservar o berço também não faz muito sentido. Pode ser que a criança fique, pode ser que não. De fato, na volta, eu acho que o Benício nem vai poder mais ter o berço por causa do tamanho dele, né? Então, não sei se vale a pena, né? Acho que vai até 11 quilos, né? Pelo que falaram. Isso, daí né? já deu. Já tá quase chegando aí, né? Então, na volta, provavelmente nem vamos tentar esse berço. Mas, pra mim também, eu sou um cara um pouco mais alto, é bem desconfortável o voo, daí com a criança em cima e tal, é cansativo, né? Não sei até quando vai dar pra ficar viajando sem comprar uma passagem pra ele. Mas, enfim, né? Viagem de avião é assim mesmo, né? Viajar na classe animal faz parte, né? Sim, eu queria deixar um agradecimento a todos os nossos amigos que ajudaram a gente desde... Dicas, né? Deram dicas, tudo, né? De ter ido na nossa casa, ajudado a gente, amigos que ajudaram a gente a arrumar a mala. Enfim, muito, muito obrigado. Tudo que vocês fizeram foi essencial pra gente estar aqui. E a gente ganhou bastante XP. E quem precisar de qualquer dica ou ajuda, estamos aqui para poder ajudar e passar todas as informações do que a gente fez e do que a gente faria diferente. É isso aí, né? Eu agradeço também o pessoal aí pelas dicas e ajuda, principalmente para carregar as malas. E na volta vamos ter que deixar algumas coisas aqui no Brasil, Fernando. Também acho. Então é isso, galera. Agradeço aí e até a próxima. Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.